Dando prosseguimento a mais um vídeo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Esse projeto que, como vocês já sabem, se propõe a fazer uma crítica profunda e completa da obra do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. A gente pretende mostrar nesse projeto, analisando toda a obra, que André Luiz contradiz Kardec. E para isso, nós vamos analisar capítulo por capítulo do livro Nosso Lar. Antes de iniciar na obra, nós estamos aí numa longa introdução para fundamentar tudo aquilo que a gente vai analisar quando a gente entrar na obra, para que haja uma base muito bem colocada para as nossas reflexões, para que a gente possa mostrar da onde partiu os nossos argumentos. E, claro, serão sempre argumentos que procuram se basear na obra de Kardec, na obra completa de Kardec. O que nós vimos até aqui nesta introdução? A gente viu na primeira parte da introdução a gente mostrando textos de Kardec para responder a pergunta: podemos criticar uma obra? A segunda parte, a gente mostrou textos onde Kardec ensina como fazer uma boa crítica e fala sobre o que é criticar. Na terceira parte dessa introdução, nós analisamos a questão da fascinação, da obsessão, que é um dos pontos mais importantes do projeto. Na quarta parte desta introdução, nós tratamos dos guias espirituais, de como o Espiritismo vê a relação entre nós, encarnados, espíritos imperfeitos, com os espíritos superiores, os anjos de guarda ou guias espirituais, como eles nos protegem, mas ao mesmo tempo como eles permitem que a gente passe pelas provas que é necessário que a gente passe, mostrando que mesmo pessoas missionárias, caridosas, por não serem perfeitas, elas estão sujeitas a serem enganadas por maus espíritos, por espíritos enganadores. Agora, nessa quinta parte, nós já estamos caminhando para o final dessa introdução, então está muito perto da gente começar a analisar a obra. Nós estamos há praticamente um ano nessa introdução, semanalmente. Essa quinta parte da introdução, nós vamos analisar os critérios para algo ser considerado espiritismo. Quando nós temos alguma ideia, alguma teoria, alguma proposta, como que a gente faz para saber se isso é ou não é espiritismo? E claro, como a palavra espiritismo ela foi usada de diferentes maneiras por diversos autores ao longo da história, a gente tem que especificar que nós estamos nos referindo daquele espiritismo que está nas obras de Kardec. Por isso nós usamos a expressão espiritismo kardeciano, kardeciano ou kardecista, no sentido de que é o espiritismo desenvolvido ali, nas chamadas 23 obras fundamentais que Allan Kardec nos deixou. Então, como nós estudamos e defendemos e entendemos que essa é a melhor proposta, essa é a única boa ciência feita sobre os espíritos, é a mais completa, a mais coerente, e não existe nenhuma que se aproxime, mesmo que use o nome espiritismo, para nós, aquelas obras que não concordam ou que contradizem a obra de Kardec não fazem parte desse espiritismo, que a gente chama de espiritismo kardeciano, por, como nós dissemos, estar nas suas 23 obras. Que é o que a gente vai procurar mostrar no projeto, que as obras do André Luiz, elas contradizem pontos fundamentais desse espiritismo kardeciano. Agora, como eu faço para saber quando algo é esse espiritismo?
Comumente as pessoas costumam dizer, bom, o espiritismo é a doutrina dos espíritos, mas quais espíritos? Qualquer espírito? Basta qualquer espírito falar para que o que ele diz seja considerado espiritismo? Será que é isso? Evidentemente que não. Há critérios e esses critérios precisam ser respeitados. O que a gente vai estudar um pouco é quais são esses critérios que Kardec deixou nas suas obras para que algo seja considerado espiritismo. É por não entender esses critérios, ou nem mesmo por saber que há esses critérios, que há uma confusão no movimento espírita. O movimento espírita, ele acha que se o espírito falar alguma coisa, ou se o espírito falar coisas que estejam próximas ao que está nas obras de Kardec, isso já basta para ser algo bom ou algo que está de acordo com o espiritismo das obras de Kardec, mas não é assim. Esse é um ponto chave. A gente precisa entender como que Kardec fez para considerar algo parte da teoria espírita. Justamente porque a gente vai analisar uma obra que a esmagadora maioria do movimento espírita pensa que é espiritismo, tal qual as obras de Kardec, que é a obra Nosso Lar. Porque elas não entendem esses critérios ou desconhecem esses critérios e, portanto, elas nem param para analisar que a obra Nosso Lar não respeita esses critérios. Por isso que ela não pode ser considerada esse espiritismo das obras de Kardec. Ela pode ser considerada outra coisa. E também, no nosso entendimento, essa outra coisa é pior em vários sentidos do que aquilo que está na obra de Kardec. Então a gente precisa entender isso. Quais são esses critérios? E Kardec deixa esses critérios. E para começar a analisar esses critérios, nós vamos estudar de maneira completa um conhecidíssimo texto de Kardec, conhecidíssimo do movimento espírita, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o famoso texto sobre o controle universal do ensino dos espíritos, tão falado no meio espírita e, como não é diferente da grande maioria dos assuntos, o movimento espírita faz grande confusão com esse assunto. É muito interessante que muitas pessoas que apoiam a obra do André Luiz vão tentar usar o controle universal para referendar, para apoiar e defender a obra do André Luiz. E a gente vai ver que, ao entender o controle universal que está nas obras de Kardec, é justamente a gente vai entender por que André Luiz, na obra Nosso Lar, ele não pode ser considerado espiritismo. Então, na verdade, é o contrário do que muitas pessoas pensam, porque elas leem mal ou mal leem. Então, vamos tentar entender o que é esse controle universal, como ele funciona, tentando desmistificar algumas conclusões que são feitas, analisando mais no detalhe o texto. É um texto longo, nós vamos levar aí vários vídeos, mas iniciamos assim a quinta parte dessa introdução. Como a gente já disse, estamos perto de começar a leitura da obra em si. Então vamos lá. O texto do controle universal dos espíritos, ele está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2 da introdução, que tem um título chamado Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Diz então Kardec, nesse texto, abre aspas, se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram se houvessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto fora mister acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Então vejam
que Kardec começa